é a grande realidade, né? Muitas vezes o Fabrício chega à instituição, entra na sala e fica lá no quadradinho dele. A Grace chega à instituição e vai para o quadradinho dela. E a gente não tem essa troca tanto, né? Então, assim, é um prazer muito grande. Fora as reuniões que a gente fez, né? Eu bati meu recorde dentro da instituição, fiz 4 reuniões de colegiado com vocês, né? Então, assim, a gente tem trocado muito, tem aprendido. E hoje, vim com esse tema, né? Voltado para treinamento de força, variáveis do treinamento de força. Para mim, que todo mundo sabe que não sou especialista em musculação, e tenho lido, tá? Tanto sobre musculação quanto treinamento, tenho estudado sobre isso e acho importante. Estudei para poder estar fazendo essa live com vocês, fui buscar conhecimento, isso é muito importante, tá? Então, eu tenho muita satisfação em estar com todos vocês 3 dentro dessa live. Vou abrir a oportunidade de vocês desejarem boas-vindas aí aos nossos participantes. Não vou chamar de aluno, porque identifico um ou outro já formados, alguns nomes não identifico sendo da instituição, então a gente tem convidados de fora também, e isso é mais gratificante ainda, tá? Fabrício, vou começar por você. Pode aí fazer a abertura aí da sua parte, desejar boas-vindas às pessoas, tá bom? Bem, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Paulo em fazer um evento nesse formato. A gente está, na verdade, seguindo a linha, né, nova que foi imposta para a gente aí na questão de compartilhamento de conhecimento, e eu posso até ficar bem tranquilo que hoje a Gami Souza ela conseguiu cumprir a missão dela de tentar levar, né, tentar manter o nível de conteúdo e de aprendizado para os alunos, obviamente com todas as limitações e benefícios desse formato online, assim como hoje a gente está aqui novamente fazendo um seminário com 100 pessoas, que talvez presencialmente a gente tivesse a metade, então eu já acho que já é uma vitória. A gente conseguiu hoje discutir num nível altíssimo com profissionais como o Vitor e a Grace, profissionais da mais alta qualidade, que vão discutir aí o tema hoje, voltado na experiência deles, voltado na literatura, então tudo que eles têm de conhecimento para compartilhar com a gente dentro das suas respectivas áreas de atuação, e eu também podendo contribuir um pouquinho. Então, eu quero dar as boas-vindas agora, principalmente ao pessoal que não é da instituição, porque é bacana a gente ver os convidados virem aqui, querem conhecer o trabalho que é feito, desenvolvido aqui pelos profissionais da Gami Souza, conhecendo seus professores, coordenador. Então, sejam muito bem-vindos, espero que aproveitem ao máximo aí a nossa live. E aos alunos, queridos alunos aqui, vejo vários alunos que participaram ativamente, posso dizer aqui, porque é engraçado, eu tive durante as minhas aulas, Paulo, o mesmo número de alunos, mas eram sempre os mesmos, então, assim, não era só a maioria, tá, do quantitativo presencial, a gente sabe que alguns alunos tiveram problema em manter esse acompanhamento online, mas eu fiquei muito grato e sou muito feliz de ter tido esses alunos que eu tive nas 2 disciplinas que eu ministrei, que foi musculação e personal training, cinesiologia e biomecânica. Então, pessoal, tenham uma excelente live e fiquem aí com a gente até o final. Um grande abraço a todos. Grace, eu vou ser bem cavaleiro, tá? Vou deixar o Vitor Neto falar primeiro e você por último, por ser representante feminino, com direitos iguais. Que fique bem claro. Vitor. Vamos lá, então. Boa noite aí para todo mundo. Eu quero aqui agradecer o Paulo aí, o convite para estar aqui nessa mesa redonda com vocês. Parabenizar, né, o Paulo pela organização desse evento. Foi um evento top demais. Eu acho que só tiveram palestras com temas realmente relevantes e acho que esse quantitativo de presença de vocês, dos alunos, né, mostra isso, né, ilustra isso. Vai ser aqui um prazer aí, uma honra, né, estar do lado dessas 2 feras aí, da Grace e do Fabrício, esses 2 monstros aí. Eu vou estar aqui pequenininho no meu campo, tentando contribuir com alguma coisa. E parabenizar esse grupão de alunos que está aí presente, que, porra, isso é que me motiva a trabalhar, me motiva a ler, me motiva a estudar, e que, porra, me deixa feliz demais, cara, assim, essa presença em peso de vocês. Eu acho que essa é a missão, a gente está alcançando ela e vocês estão alcançando junto com a gente. É a missão para uma educação física mais científica, uma educação física de menos achismo, mais baseada em literatura, e vocês estão embarcando nessa onda, comprando essa briga com a gente.
e isso me deixa emocionado de verdade, assim. Vamos junto nessa aí que a gente vai fazer a nossa profissão aí crescer e se expandir. Vamos junto. Vamos lá. Professora Grace, a palavra é sua. Só abrir o microfone, não esqueça. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Não vou me estender muito para a gente começar logo ao que interessa, que é o assunto, né? Primeiro, é um prazer enorme compartilhar esse espaço aqui com o Fabrício, com o Paulo, com o Vitor, que realmente são profissionais que elevam o nome da educação física. A gente tem orgulho de trabalhar com pessoas assim. E a nossa educação física que precisa tanto, né, de realmente reforçar o conhecimento de pessoas que falem e passem informações de qualidade, que trabalham de forma atuante e responsável, e espero que todo mundo que está aqui também busque cada vez mais conhecimento na nossa área, que é muito dinâmica, e que essa noite seja muito proveitosa para todos. Isso aí. Bom, dando início à nossa live, tá? Quero começar pelo professor Fabrício, para que a gente possa falar com relação... Professor Fabrício, qual a importância de um treinamento de força para atletas? Então, vamos lá, Paulo. A gente entende que quando a gente fala do gesto esportivo, né, a gente pensando no gesto esportivo, na sua essência, ele é caracterizado pela maior quantidade de força aplicado, tá, obviamente, dentro da técnica correta, no menor intervalo de tempo. Então, imagine o salto, imagine o arremesso, imagine o chute no futebol, ou seja, todas essas tarefas motoras, elas devem ser realizadas com a maior velocidade possível e possivelmente gerando maior nível de força dentro desse tempo de aplicação de força. A essa manifestação da força a gente chama de potência, tá? E a potência muscular, que é, né, numa pirâmide, vamos dizer assim, hierárquica, ela poderia ser uma das principais valências a serem desenvolvidas associadas ao desempenho, outras também podem estar associadas, mas a potência, de fato, é o que se busca no atleta e também, consequentemente, resistência à potência. A gente tem a força, tá, como uma valência básica no desenvolvimento da potência. Por que a valência básica? Porque a gente não vai simplesmente só desenvolver força, a gente tem a questão de desenvolver a velocidade. E a velocidade, ou seja, o tempo que essa força máxima possível será aplicada, ela tem a ver com a especificidade do esporte. Tá? Então, entende-se que hoje treinar força no treinamento esportivo não é simplesmente, ainda digo mais, é um pouco até longe, por exemplo, do treinamento de força voltado para questões estéticas, né, que é o aumento da hipertrofia muscular, entre outros aspectos associados e adaptações ao treinamento de força, mas no treinamento desportivo, vamos pensar no rendimento esportivo que se busca com o treino de força e a melhoria da potência. No entanto, temos outros benefícios associados aí, que a gente pode comentar para frente, mas o foco, de fato, é tornar o atleta mais potente. Excelente. Né? Vitor, em cima da fala do professor Fabrício, né, e aí ele coloca essas atividades para um atleta, né, a gente não tem só essa clientela dentro da musculação, né, dentro do treinamento de força. A gente vai buscar, e aí eu quero falar dessas pessoas, né, que a gente diz ditos normais, né, porque a gente considerava na Idade Antiga os atletas deuses gregos, né, deuses romanos, guerreiros romanos, então faziam parte de um outro celeiro. Hoje a gente pode ter esse treinamento de força para as pessoas ditas normais, né, ditas no comum. E aí a minha pergunta para você é justamente essa. Como esse treinamento deve ser indicado para os idosos, hipertensos, diabéticos ou outros grupos? Como é que você identifica esse treinamento? Então, primeiro é importante a gente contextualizar como é que essas patologias foram, ao longo do tempo, aumentando a sua prevalência na sociedade, né? Então, a gente pode pensar que a gente vive hoje mundialmente um fenômeno de transição nesse cenário de doenças, que a gente chama de transição epidemiológica, né? O que é essa transição epidemiológica? É uma redução na prevalência das doenças infecto-contagiosas e um aumento na prevalência das doenças crônico-degenerativas. E isso surge em função de duas outras transições, né? Primeiro, a transição nutricional, que a gente começa a ter um aumento de peso da população,
e a transição demográfica, onde a gente começa a ter um aumento de idosos na população. Então, a gente começa aí a ter mais problemas provocados por doenças que acometem o sujeito ao longo da sua vida, como hipertensão, cardiopatia, diabetes. O próprio envelhecimento propriamente dito, que não é uma doença, né, mas é uma característica fisiológica que requer cuidados especiais no momento da prescrição do treinamento, né? Então, tendo um aumento tão grande da prevalência dessas doenças no cenário contemporâneo, além das estratégias farmacológicas, começa a despontar estudos para apontar estratégias não farmacológicas. E dentro disso começa a surgir o treinamento de força, que até um tempo atrás era visto com certo preconceito, né? Se a gente pegar aí os posicionamentos ali daquela primeira década do século, de 2000 a 2010, a gente vê que a maioria dos posicionamentos recomenda o treinamento de força como uma estratégia complementar da prescrição. Inclusive, alguns posicionamentos estão atrasados porque não se atualizaram nisso, e na última década a gente tem muitas evidências aí mostrando os efeitos benéficos do treinamento de força nessa população especial. Então, eu vejo com bastante bons olhos, né, a aplicação desse treinamento de força, obviamente com algumas peculiaridades que a gente deve ter a oportunidade de discutir aí ao longo da nossa conversa, né, sempre também salientando alguns pontos de que isso, o treinamento e o exercício não é um milagre, né, o treinamento e o exercício não é um remédio, né, ele não está no receituário médico. Então, a gente tem ali fatores genéticos que determinam se o exercício pode, de fato, trazer benefícios a todos os sujeitos que portam essa patologia, né, como polimorfismos de enzimas, né, características bioquímicas que podem ou não predispor o indivíduo a se beneficiar do estímulo do esforço para benefício da doença. Isso é bom sempre estar claro antes de iniciar um programa, para não gerar frustração nem quem está prescrevendo, nem quem está praticando, né? E outros quadros aí mais contemporâneos que aí discutem a questão da obesidade como ser ou não doença, né, o paradoxo da obesidade, mas isso aí talvez já seja papo para outro dia. Mas a questão da delimitação genética é importante, eu tenho trabalhado com isso já há algum tempo, né, porque cria uma certa frustração a gente não encontrar os resultados que a gente almeja. Mas o treinamento de força ele é uma estratégia, mas ele não é um remédio do receituário médico. O exercício pode ajudar e pode não ajudar. E aí isso a gente hoje em dia tem até como testar, né, alguns marcadores a esse respeito, né? Eu, inclusive, trabalhei com isso há pouco tempo. Mas é uma estratégia, eu acho válido, e a gente tem só que conhecer os caminhos para prescrever isso, provocando o maior máximo de benefício com o menor risco durante a execução. Eu acho que é em torno disso que o nosso papo vai acabar girando aí durante a noite. Ótimo. Muito interessante, né? Muito importante para a gente compreender que o treinamento de força ele vai abranger tanto o profissional, o atleta de alto rendimento, quanto a pessoa idosa, né? A pessoa que tem uma patologia ou alguma coisa. E aí a gente vai buscar justamente, né? Eu vou buscar com a professora Grace, justamente entender como direcionar essas atividades, né? Através do quê? Através de uma avaliação, né? Qual a importância da avaliação dentro dessas duas vertentes, para o atleta e para as pessoas que são idosas, hipertensos, diabéticos? Qual a importância da avaliação dentro disso? Bom, a gente, quando fala de treinamento, até falei mais cedo sobre isso, né, que realmente a avaliação ela faz parte de todo o processo de treinamento, então ela vai ser fundamental, tanto quando a gente fala numa avaliação diagnóstica, de tentar identificar aqueles pontos fortes, pontos fracos daquele indivíduo, até mesmo enquanto uma avaliação comparativa, que a gente chama de somativa lá no final, para ver se aquela meta ela foi atingida, além também da avaliação que a gente tem de monitoramento ao longo do processo de treinamento, que vai ser também fundamental, independente do público que a gente trabalhe. Quando a gente faz essa avaliação diagnóstica, a primeira coisa que a gente sempre faz é uma anamnese. Dentro dessa anamnese, vai ser importante mapear o risco, identificar se esse participante, se essa pessoa, ela está numa zona de risco ou não. A partir do momento que a gente identifica que ela não está numa zona de risco,
Então, até mesmo a minha própria bateria de testes, ela vai ser direcionada para aquele público, e a prescrição também conforme essa identificação. Se a gente identifica que é de grupo de risco, a gente precisa ter determinados cuidados, que tanto na manipulação dessas variáveis da prescrição do treinamento, mas também até mesmo nos protocolos de avaliação que nós vamos usar, e talvez até a gente tenha que se respaldar com uma liberação médica e com outros exames que são necessários para que a gente possa fazer essa prescrição de treinamento. Então, a anamnese é fundamental, onde a gente vai mapear ali, vai fazer várias perguntas sobre o histórico pessoal, o histórico de doenças e todo o histórico de atividade física dessa pessoa, de forma que a gente consiga adequar de acordo com a individualidade biológica. A gente pode avaliar alguns componentes básicos relacionados à saúde. Eu acho que, independentemente da pessoa ser um atleta, antes da premissa de trabalhar o desempenho, a gente precisa que essa pessoa tenha qualidades físicas, motores de base, que são componentes que são mais relacionados à saúde, como, por exemplo, a própria composição corporal também, que não é uma qualidade física, mas que é importante ser avaliado, uma resistência cardiorrespiratória, que seria uma qualidade física de base, até a própria flexibilidade, mobilidade, além da avaliação da força em si. Quando a gente vai prescrever força, não necessariamente vai ter que avaliar só a força, a gente vai ter que avaliar outros componentes também nesse processo de avaliação para mapear a necessidade desse indivíduo. Quando a gente fala no atleta, a gente já vai pensar em mapear também, em executar alguns testes que são específicos, voltados para aquelas qualidades físico-motoras que são necessárias para aquele esporte, para aquele desempenho atlético. E isso vai depender de cada modalidade. Uma análise postural eu acho importante também de ser feito, porque a gente consegue identificar ali alguns desvios, nem que, por mais que seja limitada a nossa avaliação, sem um raio-x, sem uma avaliação mais rebuscada, sem equipamentos de análise biomecânica, mas que a gente consiga mapear pelo menos aqueles desvios mais gritantes e que esse treinamento de força também ele seja direcionado de forma que a gente não aumente esses desvios posturais e de forma que a gente até mesmo consiga corrigir, promovendo uma compensação nesse sentido. E a gente vê, assim, que a avaliação realmente, o treinamento de força, ele vem sendo ressaltado para diversas aplicações lá desde o século XVIII, né, numa crescente, tanto na escola britânica, na ginástica sueca, nos Estados Unidos, com o próprio levantamento de peso, voltado para o desempenho atlético, ou até mesmo com fins higienistas, terapêuticos, e até no meio militar, né, como eu estava conversando aqui antes da live, mas a gente vê que cada vez mais a gente vê a força e a potência, e até mesmo a potência como componentes que são relacionados com o risco de morte. E a potência passa a ser ressaltada até mesmo no treinamento para idosos, coisa que a gente, há um tempo atrás, dizia que pessoa que era idoso, que era um idoso, que era um hipertenso, que era um cardiopata, não podia nem fazer musculação. Então, a gente teve todo um processo da evolução dessa avaliação, e principalmente com os adventos da tecnologia. Então, a gente tem vários tipos de avaliação, desde as mais rebuscadas, com plataforma de força, equipamento isocinético, eletromiografia, até dos protocolos assim, mais simples, que tem um mínimo de equipamentos, e essa escolha do teste vai ter que ser apropriada de acordo com esse indivíduo. Perfeito. Então, Grace, dentro disso, a gente então tem que buscar, né, quais são as variáveis, Fabrício, que a gente encontra na prescrição de exercício. Como é que a gente vai encontrar essas variáveis para ser trabalhado com o objetivo para proporcionar aos atletas, né? Grace, deixa eu só dar um time, porque a galera está me mandando mensagem aqui, que estão querendo entrar e não estão conseguindo. Você pode tentar ir ver o que está acontecendo para mim enquanto isso? Pois é, pior que não está aparecendo para mim esse pessoal pedindo a permissão. Eu tô achando que o Meet está bloqueando mesmo no 100, até mesmo nesse aqui, que é o da Universo que é liberado. Infelizmente, eu estou gravando. A gente pode até disponibilizar essa palestra depois para o pessoal nos canais, aí no grupo do WhatsApp, mas eu não estou... Realmente eu não estou conseguindo. Está no 101, chegou no 102. Eu acho que bateu até mais gente, né? No pico, lá na palestra mais cedo. Por isso que eu estou achando estranho, o pessoal não conseguia entrar. Mas não está aparecendo para mim aqui esse pessoal pedindo liberação, não. Ok, então vamos voltar. Fabrício, dentro dessas avaliações que a Grace falou, que a Grace desenvolveu aí, tanto para os grupos
de atletas como para os grupos com hipertensão, com diabetes, com idosos, né? Quais são as variáveis que a gente encontra na prescrição de exercício? Tem que abrir o microfone. Desculpa, que eu tirei o microfone aqui para não evitar atrapalhar. É uma brincadeira que eu faço nas minhas aulas, que apesar de eu não ser tão velho assim, eu já tenho pelo menos aí de sala de musculação mais 20 anos, né? Porque eu já comecei a trabalhar muito antes, né? De fato, eu me formei em 2001 na UERJ, mas eu já comecei a trabalhar com musculação dentro de sala, estagiando, inclusive dando aula, né? Que na época a gente não tinha ainda a regulamentação da profissão, então eu trabalhei ainda não formado, e o que me ajudou muito em diversos aspectos, o que eu brincava? Que as fichas de treinamento antigamente, quando a gente se olhava, e o pessoal que está aqui se bobear vai até se identificar um pouquinho com essa brincadeira que eu faço, o que a gente tinha lá na ficha? Né? A gente tinha o nome do exercício, o número de séries, repetições, né, que é o que aparecia ali para a gente, e talvez, né, um ajuste do banco, né? Era a ficha de musculação. E o que era engraçado? Você colocava lá quando que o cara tinha que terminar, trocar a ficha. Normalmente eram 3 meses. Né? Então, olha só, eu tinha exercício, série, repetição, um ajustezinho, né, que você fazia lá no banco e tal, era a ficha do indivíduo, tá? E você colocava lá o período que ele ia ficar sobre esse treinamento aí. E hoje, quando a gente começa a olhar de fato as variáveis do treinamento que você está falando aí, a gente começa a entender que essa aproximação dos aspectos quantitativos e qualitativos do treino envolve outros aspectos que hoje começam a ser estudados, ou isoladamente, ou em conjunto com outras variáveis. Tá? Então, a gente, além de séries, repetições, exercício, e antigamente mudar uma série ou mudar um estímulo era simplesmente mudar um tipo de exercício, né? Então a gente ficava brincando de mudar exercício até que começaram as brincadeiras de se inventar de fato, imaginando que aquilo poderia ser um estímulo diferenciado e dando continuidade às adaptações. Hoje, a gente conhece aí um número expressivo de variáveis que podem, de fato, ser modificadas ou manipuladas, né, para quem gosta desse termo, dentro de uma sessão de treino de força, como, por exemplo, falei, séries de repetições, intervalo entre séries, velocidade, que alguns autores colocam como cadência do movimento, amplitude, a gente tem ordem dos exercícios, a gente coloca até a própria frequência semanal como uma variável, que a gente pode imaginar um volume de carga concentrado ou diluído dentro da semana, os estudos têm se direcionado também para esse tipo de abordagem, ou seja, né, eu posso ter esquecido aqui até alguma, a utilização ou não da falha muscular concêntrica voluntária. Então, assim, a gente tem hoje, Paulo, diversos aspectos para, de fato, né, quantificar, ou seja, se aproximar da questão qualitativa ou quantitativa da prescrição do treino de força para diferentes objetivos e públicos, entendendo que a manipulação, a modificação de uma variável, ela já vai ser responsável por um efeito agudo e possivelmente ou não influenciar sobre respostas a longo prazo. Então, hoje o negócio está mais complicado, tá? Inclusive, hoje, se a gente quisesse ficar falando aqui 1 hora, só de intervalo entre séries, a gente poderia ficar falando, ou sobre número de séries, ou repetições. Então, assim, não está fácil hoje para escrever, mas, no entanto, existem algumas diretrizes que nos possibilitam ter segurança e eficiência na nossa prescrição. Isso me lembra o seguinte, né? A gente já falou aqui você já falou aqui de potência, de força, de valência básica, de velocidade, de volume, de carga de treinamento, isso tudo visando o atleta, né? Normalmente, o atleta vai adquirindo essas valências, né? E ele vai, com o passar do tempo, ele vai ganhando, porque ele vai treinando, ele vai ganhando. Vitor, como é que funciona isso para diabético, hipertenso, obeso, que é justamente o contrário, ele já teve e está perdendo? Na realidade, quando a gente pensa em estratégias para manipular essas variáveis metodológicas para grupos especiais, né, e aí eu estou falando aí de diabético, cardiopata, hipertenso, né, e vou destacar um pouquinho o idoso, que o idoso vai ter uma peculiaridade. A gente não está pensando tanto em aumentar o rendimento desse cara. É óbvio que se você aumenta os níveis de força, você aumenta a autonomia, e isso, obviamente, aumenta a qualidade de vida. Né? Mas o primeiro momento, e é uma coisa que eu reluto muito, né, e acho que foi em 2015 ou 2016, eu até escrevi uma revisão sobre isso,
E as pessoas hoje estudam muito os benefícios da prescrição para grupos especiais, mas ninguém se preocupa com a segurança, que é o que acontece durante. Talvez pela dificuldade de medir, né? É muito mais fácil você mensurar a pressão arterial do cara pós-exercício do que durante o esforço. Mas a dificuldade não deve ser uma limitação quando a gente quer conseguir contemplar uma relação risco-benefício. Então, quando eu penso nessas variáveis metodológicas, né, números de séries, intervalo de recuperação de séries, intervalo entre sessões de treinamento, né, que seria a frequência semanal, e cadência de movimento, etc. São muitas variáveis, né? A gente, numa aula de especialização, fala 10 horas sobre essas variáveis e sai de lá com a sensação de que não conseguiu passar o que deveria ter passado, né? Mas a gente tem que contemplar, quando pensa nesses grupos, manipular essas variáveis de uma maneira a conseguir uma congregação entre os maiores benefícios e menores riscos. E isso parece que é fácil, mas não é. Porque muitas vezes uma variável aponta numa direção para proporcionar um maior benefício, mas daquele modo que você coloca aquela variável, não é a forma como ela se apresenta mais segura durante a execução, né? Então você deve gerar debate sobre isso. Não é um raciocínio raso, né? Como o Fabrício falou, hoje em dia não é mais fácil prescrever, né? Hoje em dia a prescrição de exercícios não é mais algo raso, né? E eu concordo com isso, mas para idosos já é diferente, a gente já pensa mais no ganho de força, né? Então, falar desses grupos de uma forma genérica é difícil, porque eles têm muita peculiaridade, tá? Mas eu vou tentar ir fazendo isso e discutindo. Então, se eu tivesse que responder de imediato qual a importância dessas variáveis, né, na prescrição de exercício para grupos especiais de uma forma geral, eu diria que manipular essas variáveis significa tentar uma congruência entre o menor risco durante a execução e o maior benefício imediatamente pós-execução ou crônico, né? É para isso que a gente estuda essas variáveis em relação a grupos especiais. E quando eu escrevi esse artigo em 2015, eu dei uma nomenclatura, né, chamei de relação risco-benefício, porque é assim que eu enxergo. É uma relação que existe na prescrição para grupos especiais. Não adianta você ter um treinamento de muitos benefícios, mas de alto risco, e nem um treinamento de baixo risco sem benefício nenhum. Então, é você tentar combinar essas variáveis para ter o maior potencial de risco-benefício na congruência delas, né? E são importantes. Não adianta o cara chegar lá na academia e você meter aquele 3 de 10, eu tenho um amigo meu que brinca, né? 4 de 8 avançado, 3 de 10 intermediário e 2 de 15 iniciante. Não adianta meter isso, você pode não matar o cara, mas isso é simplesmente você não se expor, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que, quando pegam um indivíduo do grupo especial e chamam esses caras de bomba relógio, que é um nome no mínimo preconceituoso, mas eles assim rotulam, tem muito mais precaução, muito mais prioridade em não estourar essa bomba relógio do que em desmontar ela. Se for só para não estourar, o cara toma remédio e fica em casa. Se ele procura um tratamento não medicamentoso alternativo, é porque ele quer que você ajude a desmontar essa bomba relógio. E aí não adianta ficar nesse 3 de 10 e 2 de 15. Você tem que conhecer as variáveis metodológicas para ter a possibilidade de manipular elas voltada para o maior benefício possível. Gente, tem alguém com o microfone ligado, digitando, tá atrapalhando. Obrigado, Ariane. A gente está resolvendo o problema aqui e eu acredito que esse teclado seja da professora Grace, tá? Ela que tá digitando e tá resolvendo o problema. Eu acredito que vocês possam pedir aí a galera para entrar novamente, porque a gente passou de 102 alunos. A gente já está com 103 agora. Então, assim, Grace, eu acho que você conseguiu resolver o problema. Deve estar acontecendo alguma coisa, porque a minha caiu sem querer e eu consegui entrar de novo. Não, quem Isso entra aí. e já tem permissão consegue entrar de novo. Eu estou tendo que adicionar aluno por aluno em e-mail. Aí eles estão conseguindo entrar. Vai avisando aí o pessoal, então. Tá? Grace, eu sei que você acaba não conseguindo prestar atenção nas duas etapas, né? Não, mas estou sim, estou sim. Tá. Você é mulher melhor do que a gente, né, Vitor? A gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Elas conseguem mais do que a gente. Eu ia falar isso agora. Mulher consegue prestar atenção em duas coisas Isso aí. só, gente. A gente tem essa dificuldade. Mas voltando aqui, e aí dentro do que o Fabrício falou, né, das variáveis, e o Vitor identificou que para as pessoas
hipertensas, diabéticos. A gente, o profissional, tem que fazer um trabalho consciente e buscar uma melhor maneira de atender. Eu vou pedir, Grace, para você falar justamente o que vai direcionar esse trabalho, que são os tipos de avaliações. Uhum. Né? Como é que qual a importância desse tipo de avaliação e quais esses tipos de avaliação que a gente vai encontrar para poder atender tanto a clientela dos atletas do alto rendimento quanto para esse grupo. E não ficar em cima do muro com 3 de 10, avançado. Né, Vitor? Repete para mim, por favor. Porra, eu sempre abro a boca para gerar polêmica nessa porra. Já deve ter aluno dizendo, porra, tinha que ser ele. Avançado 4 de 8, intermediário 3 de 10, iniciante 2 de 15. Isso aí, mas quem disse que a gente está fazendo uma live para não ter polêmica? Vamos ter polêmica. Vamos embora, tamo junto. Vai, Grace. Bom, então, primeiro também, independente do público, acho que a gente, na hora de escolher os testes, é preciso escolher testes que realmente tenham uma autenticidade científica. Existem muitos testes por aí, né, e a gente precisa daqueles testes que realmente eles medem, que se propuseram a medir isso. A gente tem que avaliar se esse teste realmente tem uma boa fidedignidade, né, que seria aquele bom erro intra-avaliador, uma boa objetividade, que seria aquele erro inter-avaliador, uma validade também, se ele realmente mede aquilo que ele se propôs, e até mesmo esses testes possuem normas, de forma que a gente possa comparar com alguma normativa, quando é o caso. Acho que é importante ter essa reprodução de resultados, a possibilidade de reprodutibilidade também, né? E existem vários testes nesse escopo aí que são apontados quando a gente faz uma avaliação, no caso da força. Então, tem testes, desde aqueles testes de repetições máximas, que são tão relatados em diversos artigos, o teste de 1RM mesmo, que é o teste que a gente avalia uma repetição máxima, e ele serve tanto como uma medida de indicação do nível de força do indivíduo, até mesmo para a prescrição, apesar da prescrição de uma RM ser um pouco contestada, até pela falta de praticabilidade, né, de se fazer. Testes de 10RM, 15RM, a gente tem testes com tensiômetro, por exemplo, que avaliam a força isométrica, testes com dinamômetro, que são muito utilizados hoje em concursos também, teste de pressão manual, escapular, lombar. Esse dinamômetro, ele é até barato, né? Não é tão caro de se comprar, tem alguns que são mais baratos, e o teste de pressão manual, ele parece ser um teste indicativo de uma força global, ele é bem interessante, que pode ser utilizado com todos os públicos, desde um atleta até um idoso, e parece ser um teste que, inclusive, tem uma certa relação com a questão do risco de doenças, né? A gente tem teste de potência, que pode ser utilizado, saltos, arremessos, até mesmo mais rebuscados com relação a plataformas de força, e testes de resistência que também entram para todos os tipos de público, que podem ser utilizados como desde os mais simples ali de abdominal, flexão, barra fixa, no caso pode ser de força pura, também dependendo de quantas barras a pessoa consegue executar, né? E até os métodos isocinéticos, são muito utilizados para atletas, são muito utilizados também para recuperação de lesão, e até mesmo para treinamento também, esses métodos isocinéticos, mas os equipamentos são muito caros, eles não são muito acessíveis, né? Eu acho que o importante é a gente pensar assim, que nenhum teste, na verdade, ele é perfeito, nenhuma medida é perfeita, quando a gente fala de uma avaliação. Ela é fundamental que seja feita, mas a gente precisa analisar a praticabilidade administrativa disso, né? Qual é o custo-benefício desse teste, o que eu tenho em mãos de tecnologia, o que eu posso utilizar, e dentro daquilo que eu posso utilizar, mesmo que eu não tenha equipamento nenhum, o importante é que se avalie. Nem que eu use somente fita métrica, colchonete, um cronômetro na mão, e os testes mais simples, eles podem ser aplicados só com poucos recursos, mas não deixam de ser válidos também. E o fundamental é que a pessoa que avalia seja bem treinada, porque você precisa evitar de cometer erros grosseiros, e a avaliação é feita de detalhes. São os mínimos detalhes que fazem uma boa avaliação. Então, a pessoa realmente precisa praticar a aplicação daqueles testes para
de forma que a gente realmente consiga fazer aquele protocolo válido, independente do público que a gente aplica. Dentro disso que você falou, Grace, o Fabrício tinha falado anteriormente de potência, de força, de valência básica, de velocidade, né, e das questões das variáveis. Fabrício, como é que a gente pode organizar um treino, né? Como é que você divide um treino para esses atletas buscando essas variáveis e trabalhar todas essas valências que a gente falou? Bem, Paulo, apesar de hoje ser bastante discutido essa questão da periodização, né? Porque quando a gente fala de periodização, não tem como a gente não se remeter aos modelos criados lá na década de 50. E hoje, tudo que se fala de periodização foram críticas e modificações, ou posso dizer ajustes a determinadas demandas, não só de calendário, como de características das modalidades, sobre o modelo inicialmente preconizado lá pelo Matveev na década de 50, que foi para o atletismo. Então, assim, e baseado aí em um pico, depois tiveram alguns desdobramentos sobre mais picos de rendimento, entendendo? Pico é o momento onde o atleta ele deve estar na sua melhor forma e condição física, psicológica e coisas do tipo. Quando a gente pensa em potência, o nosso foco aqui é falar de potência, que eu fui indicado aí para falar sobre rendimento voltado para o treino esportivo ou para as atividades esportivas. De fato, a potência ela é construída, porque quando eu penso no gesto final, né, a gente está olhando o cara saltar, está olhando o cara arremessar, a gente já está vendo a potência em si aplicada a uma tarefa motora que de fato é o que vai ser medindo o desempenho do atleta. No entanto, imagine-se, como eu falei, que esse atleta deve ter níveis, né, de massa muscular que sejam condizentes com a sua categoria, com a sua modalidade, né? A gente tem que entender que esse cara também deve ter uma relação, por exemplo, sobre a sua força máxima, que tem uma influência sobre o desenvolvimento da potência, mas no final, como você falou muito bem, Paulo, se a gente não pensar num planejamento ou numa orientação ou progressão de carga, talvez a gente não consiga fazer um dos aspectos mais importantes do treinamento esportivo, que é a transferência. O que é transferência? Vamos lá, desenvolver massa muscular no atleta, desenvolver força máxima, desenvolver resistência de força, todas as manifestações e adaptações, né, que são possíveis dentro do treino com peso, treino de força. Agora eu preciso transferir isso para o gesto, ou seja, o quanto eu consigo tirar, né, dessas adaptações estruturais e neurais para o gesto esportivo. Então, esse processo, como eu falei aqui, ele deve ser, de fato, muito bem pensado num calendário esportivo, e como a Grace falou, é muito importante uma avaliação do atleta, porque, por vezes, você pode, na sua avaliação, identificar que esse atleta está fraco porque ele tem níveis baixos de hipertrofia muscular. E talvez, por incrível que pareça, a gente melhorando algum aspecto voltado para a hipertrofia, mesmo que essa relação ela não é uma relação linear com os ganhos de força, mas ela tem uma interferência, a gente pode melhorar o gestual final sem se preocupar tanto com a transferência. Por que a gente fala muito de transferência? Porque a transferência é o momento auge onde eu consigo pegar tudo que eu treinei em fases anteriores e consigo, de fato, replicar no gesto esportivo. Mas, por vezes, eu que tive uma experiência também esportiva, a gente melhora a potência de atleta melhorando aspectos muito simples, sem nenhuma especificidade dentro da sala de musculação. Ah, Fabrício, mas isso não é contra a especificidade? A gente não deve treinar sempre voltado para o gesto esportivo? Nem sempre, como a Grace comentou aqui, essa avaliação, essa questão de identificar em que nível o seu atleta está, ou possivelmente com a demanda inicial dentro desse processo de planejamento, não vou nem chamar de periodização, talvez você possa, de fato, alocar o cara em fases diferenciadas. E isso é muito complicado, Paulo, quando se fala em desporto coletivo. Olha só, cada atleta vai estar numa situação, mas no final todos vão treinar juntos. E eu vivenciei isso na prática, eu vi indivíduos dentro de uma sala de musculação ou fazendo exercícios, muitas vezes com a mesma carga, com o mesmo procedimento, mas eu posso afirmar com você, em níveis completamente diferenciados de força, hipertrofia muscular e potência. E isso é muito comum no treino esportivo, porque é difícil, em esporte coletivo, você, de fato, alocar o cara na fase correta dentro desse planejamento. Eu concordo com você, Fabrício, e assim, isso é muito importante ser falado e ser discutido, né? Que mesmo sendo um esporte coletivo, a gente deve individualizar cada treinamento para cada atleta, porque muitas vezes até são funções diferentes, né? Se a gente pensar no futebol, um zagueiro ele corre muito menos que um volante, do que um ponta.
Então, os trabalhos são diferentes, as funções são diferentes, e as características físicas também são diferentes. E dentro disso, Vitor, dentro dessa característica, e aí, se a gente for pensar no diabético, no hipertenso, principalmente nesses dois grupos, dessas duas clientelas, né, desses dois grupos que a gente tem, e a gente trabalha isso já individualizado, qual é a preocupação, quais as maiores preocupações que um profissional deve ter para prescrever um treino para esses grupos de diabéticos e hipertensos? Porque eles já são individualizados, né? E não tem o objetivo de alcançar o pico máximo. Pelo contrário, ele tem o objetivo de ter uma vida saudável, de buscar saúde, né? Qual é a preocupação que o profissional tem que ter? Na verdade, preocupação em conhecer a manipulação dessas variáveis e a preocupação de conhecer essas variáveis para perder o medo de prescrever, né? Porque muitas pessoas prescrevem com medo por falta de conhecimento. Por exemplo, as pessoas têm medo de botar carga para o idoso treinar. Só que se o idoso passa por um processo de perda de massa muscular ao longo da vida, predominantemente de fibras tipo 2, eu tenho que treinar ou com velocidade ou com carga. Eu tenho que ter uma estratégia para aumentar o recrutamento dessas fibras que são inervadas por unidades motoras de alto calibre, ou seja, unidades motoras de um limiar mais alto, né? Então, se elas são mais calibrosas, têm um limiar mais alto, eu preciso de velocidade ou preciso de carga. No caso dos hipertensos, a mesma coisa, né? As pessoas têm medo de botar carga para o hipertenso treinar, e, na verdade, para o hipertenso é pior um treinamento longo do que um treinamento curto e mais intenso, né? Isso aí gera um menor do produto, né, que é uma variável que é considerada uma maneira não invasiva de mensurar o consumo de oxigênio pelo miocárdio, né? A gente calcula lá pela frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Eu pontuo algumas críticas em relação a isso, porque elas se preocupam com o consumo de oxigênio, então, realmente, no treinamento de força, ela perde um pouco desse modelo específico de mensurar essa variável. O consumo de oxigênio não vai ser a variável mais importante durante a execução do treinamento de força, mas, enfim, é um método que a gente tem de saber o que está acontecendo com o miocárdio naquele momento, embora as recuperações costumem ser muito rápidas, né, pós-treinamento de força em relação a essas variáveis. Eu só acho que o medo da prescrição faz a gente não conseguir retirar do máximo que a gente pode dessa prescrição de benefícios para aquele sujeito. Mas quem não conhece tem que ter medo mesmo. Só pode perder o medo quem conhece e sabe o que vai fazer. Se você tem medo, se você não sabe o que vai fazer, então tenha medo e não faça. E passe para a mão de quem saiba o que vai fazer, né? Eu lembro sempre, quando eu estou falando aqui de treinar com intensidade, 2 pontos. Essa intensidade é relativizada, tá? Não é relativizada para as possibilidades de cada um. Senão o cara vai achar que é pegar o idoso e botar o idoso para fazer supino com o marombeiro da academia. Não é isso que eu estou falando. As intensidades não são absolutas. Elas são relativizadas para cada indivíduo, né? E outra coisa que é muito importante, ninguém pensa. O grupo especial, ele deve estar lá com a sua patologia controlada para fazer exercício físico. Tá? O exercício físico ele tem um papel coadjuvante nisso. Tá? Ele não é o principal, é tomar o remédio mesmo. E é duro para o professor de educação física escutar isso, mas a verdade é essa. O principal é fazer o tratamento farmacológico. E a terapia não farmacológica entra com uma possibilidade de reduzir o consumo de fármacos, né? Então, esse cara ele deve estar controlado para iniciar esse tratamento. Você não pode pegar um cara com a pressão 200, vamos dar uma corridinha para ter efeito potensivo. Durante a corrida, a pressão vai subir mais. Você não pode pegar um diabético com a glicemia 400, vamos fazer meia hora de musculação para diminuir a glicemia. Não vai. Ele vai usar corpo cetônico como fonte de energia, ele vai entrar numa acidose metabólica que pode levar ele a cetose diabética e até um coma, né? Então, esses caras devem estar controlados. O problema é que é muito duro para o professor de educação física que vê a atividade física como remédio escutar isso. Mas a prioridade é o remédio. Tanto que quando você tenta passar com uma pesquisa para grupo especial num comitê de ética, para ver os efeitos do exercício no grupo especial, se você disser que vai tirar o medicamento para incluir o exercício como tratamento, o projeto é rejeitado. Você inclui o exercício para ver se associando o exercício ao medicamento, você vai ter um benefício maior. E aí pode criar uma possibilidade de diminuir a dose daquele fármaco.
né? Então, a gente não ter medo de prescrever, sabendo que para a prescrição de exercício ser feita, o cara deve estar ali num equilíbrio em relação à sua patologia, né? E compreender também as limitações do exercício. Mas o medicamento ele tem muitas limitações, ele tem efeitos colaterais. E o exercício também tem muitas limitações. Não é todo mundo que vai ser sensível aos benefícios do exercício, não é todo mundo que vai conseguir diminuir a dose do fármaco com o exercício, não é todo mundo que só com o exercício vai regular a sua patologia. Embora isso é possível, mas você não pode dizer para o cara parar de tomar o remédio para fazer esse teste. Se junto com o remédio associar o exercício, a melhora for expressivamente maior, o médico pode rever essa possibilidade, né, de retirar ou diminuir um fármaco. Mas o exercício não faz parte de receituário médico, né, e patologia, né, se trata principalmente com fármaco. Né, e o exercício entra com a possibilidade de reduzir esses fármacos para que a qualidade de vida não seja tão comprometida, porque muitos desses fármacos comprometem a qualidade de vida. Então, ter um pensamento também, o que eu acho que a galera deve criar, um pensamento um pouco realista em relação a essas condições e não comprar fórmulas milagrosas, como eu vejo cursos serem vendidos como fórmulas milagrosas. Não, aprender a prescrever para grupos especiais é aprender a prescrever provocando menos risco, maior benefício e consciente das limitações para não gerar frustração nem em você nem em seu aluno, que o exercício tem. Né? Então, ter consciência disso, e é uma coisa que eu prego muito, porque eu acho que na educação física existe uma paixão muito grande, né, pela atividade física. Então, as pessoas acham que a atividade física é uma grande solução. Pode ser, e pode não ser. Né? Você imagina, aí o pessoal fala, você é maluco, você estuda atividade física e fala isso? Imagina se um oncologista estudasse câncer e não achasse câncer um problema. A gente não tem um objeto de estudo para idolatrar ele. A gente tem um objeto de estudo para conhecer todos os seus prismas de maneira imparcial. Né? Então, o exercício é bom para grupos especiais? Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas ele é um milagre? Não, ele não é um milagre. Ele é uma estratégia não farmacológica. Tem um autor chamado Brooks, que ele estuda muito, publica muito sobre estratégias não farmacológicas como um auxílio no tratamento de hipertensão arterial. E aí você tem massagem, você tem acupuntura, você tem meditação, você tem dieta. Tudo isso são estratégias não farmacológicas. O exercício é mais uma. Tá? Então, assim, ter consciência que ele é uma estratégia, mas ele não é um milagre, não. Tá? Então, assim, conhecer para prescrever sem medo e conhecer também suas limitações. Tá bom? É isso. Grace, dentro do que o Vitor falou aí, dessa questão da prescrição, né, da questão da atividade física, da importância da atividade física, e, porém, né, com a questão farmacológica junto, e o Fabrício falou em relação ao atleta, né, como é que tem que individualizar os treinos, mesmo os esportes sendo coletivo. Como é que você vê o controle de carga externa e interna para a priorização? Tem que abrir o som. Bom, como o Vitor falou, né, o exercício realmente traz vários benefícios, aí, são inúmeros. Acho que é considerado o melhor polipílula, né, que a gente pode dizer assim, que realmente não é medicamento, mas a gente tem tantos benefícios que a gente não tem nenhuma outra intervenção, mas realmente a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer esse trabalho de prescrição. Bom, vai ser fundamental, assim, na hora da prescrição, a gente avaliar esses atletas e ver em que fase do macrociclo que eles estão, de forma que você consiga prescrever com a ênfase naquilo de acordo com o período que ele se encontra. Né? Eu acho que vai ser importante também a gente pensar em avaliar com testes que sejam funcionais. Hoje está muito em voga essa questão dos testes funcionais, até mesmo como forma de monitoramento de carga. Você tem aquele Y-Balance Test, tem a própria flexão nórdica, os testes de salto, até mesmo para a própria manipulação de carga. Quando a gente fala de carga, de manipular carga, de treinamento, aquele negócio, não é legal nem carga de mais e nem carga de menos.
a carga de menos, ela também pode ser lesiva. Então, um patamar ideal de carga, de certa forma, protege o indivíduo. E, principalmente quando a gente fala ali no atleta que está muito suscetível à lesão. Dentro desse escopo, com relação ao treinamento, a gente tem pessoas que são muito respondedores ao treinamento e tem pessoas que são não respondedores. E a gente precisa, de certa forma, monitorar isso, de que forma esse indivíduo responde ao treinamento, de forma que a gente consiga controlar essas cargas e adequar essas cargas. Geralmente, as cargas agudas, quando elas são aumentadas, geralmente elas aumentam o rendimento, elas aumentam o risco de lesão do indivíduo, e provocam um certo decréscimo naquele rendimento dele. Quando você fala numa carga crônica, assim, que a gente pode medir isso ao longo de 4 semanas, geralmente uma carga crônica que se mantém ali alta como um todo, ela pode provocar realmente um aumento do rendimento e diminuir até o risco de lesão. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que sempre que a baixa carga não vai causar lesão, mas isso também pode causar, principalmente quando logo depois a pessoa faz um spike e aumenta essa carga na semana seguinte. E a gente tem, com relação ao treinamento de força, você tem formas de você controlar essa carga, o que é muito difícil de você pensar em controle de carga externa quando você fala de treinamento de força, porque a gente tem muitas variáveis. Você tem o número de repetição, você tem o número de séries, você tem a velocidade de execução, você tem a amplitude do movimento, a complexidade do movimento. Então, assim, são tantas variáveis que é difícil de você calcular a carga externa. Isso se discute muito nos artigos. E tem um artigo que eu acho interessante, que ele é um artigo de 2010, se quiser eu passo o link aqui para vocês depois no chat. Ele é um artigo que ele propõe o seguinte, que a gente calcule a carga externa, que a carga externa é aquela que a gente prescreve para o indivíduo, você utilizando no treinamento de força o número de repetições, o número de séries e o peso que a pessoa levantou. Então, ali, você multiplicando essas 3 variáveis, você teria um cálculo do volume do treinamento. E aí você teria o volume de cada exercício. Vamos supor que a pessoa tenha feito um agachamento e você teria lá o número de repetições, o número de séries e o número e o peso que ele levantou. Ali você teria o volume do agachamento, o volume do supino, você faria isso para cada exercício e no final você consegue somar. E a intensidade, ela seria calculada pela divisão desse volume pelo número de repetições total que a pessoa fez. E isso pode ser uma estratégia interessante, porque quando a gente quer medir carga externa, geralmente você fala em medir trabalho. E medir trabalho é uma coisa difícil, porque geralmente trabalho é força vezes deslocamento. E você medir os deslocamentos de um treinamento de força, um treinamento resistido onde o indivíduo está parado, passa a ser realmente um desafio, né? Apesar de ter alguns acelerômetros, fazer esse papel, é realmente complicado você calcular essa carga. O importante é você ter alguma forma de você calcular essa carga, e a carga externa ela pode ser calculada por essa fórmula que eu falei para vocês, posso passar o artigo se vocês quiserem olhar. E outra coisa que a gente tem que pensar também, que às vezes a gente não leva em consideração, é a questão da densidade do treinamento e das amplitudes de movimento. A partir do momento também que a gente aumenta a amplitude de movimento e aumenta a complexidade e número de elementos, você aumenta a densidade e isso, como consequência, aumenta a carga. E que vai se refletir na carga interna. O que seria a carga interna? A carga interna seria como que aquele indivíduo percebe aquele treinamento. E como a gente disse aqui, tem pessoas que são mais respondedores, outros são menos. E também vai depender de quanto esse cara dormiu, do que ele comeu. Você tem que pensar que ele está indo treinar na sua academia lá, ou está indo treinar com você, mas ele pode ter brigado com a mulher, ele pode ter se estressado no trabalho, ele pode não ter dormido direito, não ter se alimentado bem, e isso tudo vai impactar na carga interna dele. E a carga interna seria, então, uma forma de você medir esses aspectos psicofisiológicos em resposta àquela carga de treinamento, e você pode calcular de uma forma muito simples, já que a frequência cardíaca não é uma boa medida, como o Vitor falou ali, até para o treinamento resistido, você eleva e cai o tempo todo, né? Com a própria percepção subjetiva de esforço, que eu até falei de manhã, que você multiplicando pela duração de treinamento, você perguntando para ele a percepção subjetiva de esforço no treinamento, os 30 minutos depois daquele treinamento, você multiplicando pela duração, você teria uma medida que vários autores apontam ali como uma medida interessante para se medir a carga interna, o impacto que aquele treinamento teve naquele indivíduo, e com isso a gente consegue manipular para então fazer um processo de periodização, igual o Fabrício falou,
ali de manipular essas cargas ao longo do tempo, e aí você pode fazer modelos de periodização linear ou não linear, que são ondulatórios, aí tem vários modelos que não dá tempo da gente entrar a fundo aqui nessa questão da periodização, mas com isso a gente vai conseguir aproveitar melhor essas curvas de supercompensação. E esses controles, eu acho que tanto para atleta, mas a gente também tem que se acostumar, de certa forma, a fazer até com um grupo especial, né? Porque não é só porque ele não é atleta que eu não preciso controlar a carga de treinamento. Eu também tem que saber o impacto desse exercício nesse indivíduo, porque, às vezes, uma caminhada para o idoso é um treinamento muito intenso e tem que saber de que forma ele percebe isso. E, principalmente, também, a gente conseguir monitorar essas variáveis hemodinâmicas, que é o que mais a gente fica em alerta, né, com relação ao grupo de risco, ou, se for possível, de ser medido. Acho que é isso. Fabrício, eu quero voltar lá em você para a gente falar da potência, né? Existem alguns trabalhos científicos que identificam que um atleta deve trabalhar a potência uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Outros que precisa trabalhar 2 vezes por semana, né? Essa questão em relação, e que isso melhora a performance dele. Essa questão da potência, como é que é essa questão de volume e intensidade para você achar um resultado? Porque se você trabalhar muito a potência, você acaba prejudicando. E não trabalhar pouco, você acaba não desenvolvendo. Como é que é essa relação? E aí, dentro de um esporte coletivo? Beleza, Paulo. Essa é uma dúvida bem legal, e isso aí vai depender muito do modelo que o preparador físico vai utilizar para manipular essas cargas. De uma maneira geral, a gente tem cargas de desenvolvimento, cargas de manutenção e podemos colocar assim cargas regenerativas, e hoje tem se utilizado o termo aí deload, né? Então, assim, onde é que eu quero chegar? Essas cargas, dependendo da orientação que você quer dar para ela, vai envolver exatamente a quantificação e possivelmente o período de tempo onde elas serão aplicadas. Está claro pelo nome que cargas de desenvolvimento, né? Eu estou querendo desenvolver determinada valência física. Entende-se que as cargas devem ser de choques, ou seja, o volume total produzido, e aí entra o modelo de cargas concentradas, são cargas orientadas a um mesmo tipo de manifestação. Então, assim, hoje a gente tem um dos modelos mais utilizados no futebol, no treinamento esportivo, é o que a gente chama de periodização em blocos, né? Então, a gente tem cargas concentradas, cargas orientadas para o desenvolvimento de uma determinada capacidade física, que legal, e elas vão trabalhar em forma de ciclos, né? Que é a característica mesmo da periodização, que é a progressão de cargas em forma de ondas, né, de ciclos. E o que acontece, Paulo? Se eu entendo que o meu atleta ele já passou por uma fase de cargas de desenvolvimento, normalmente o que a gente vê no futebol é que a gente tenha cargas de manutenção. Então, eu faço blocos que podem ser blocos de uma semana e, pelo entendimento de alguns preparadores físicos, às vezes blocos de uma sessão por semana já seriam importantes para manutenir determinados níveis de potência. Mas qual é o problema disso? A gente volta àquela discussão, né? Quais daqueles atletas ali, dos meus 22 jogadores do meu elenco, estão em fases de manutenção, estavam em fases de desenvolvimento ou até precisam de um deload? A gente não tem como medir isso numa equipe, coletiva, é muito complicado. Então, Paulo, normalmente o que se faz hoje em dia é o seguinte: em fases de pré-temporada, eu utilizo cargas de desenvolvimento orientada a determinada valência física. Tá? E conforme eu aumento os componentes técnico-táticos, a gente começa a trabalhar com cargas de manutenção, onde possivelmente alguns aspectos até voltados para resistência de força, hipertrofia, potência com cargas altas, potência com tempo de aplicação de força pequeno, elas são simplesmente colocadas com o objetivo de manutenir possivelmente valências que foram adquiridas em períodos anteriores. Tá? Então, assim, eu não posso dizer agora o quanto isso é, porque depende muito do planejamento que foi feito prévio. Mas eu posso afirmar para vocês que hoje a gente trabalha com blocos que podem ser blocos orientados a uma mesma valência física, que podem ser alternados por sessão de treino ou por semana. E o cara fica rodando aquilo ali durante todo o processo. E lembra, o cara fica rodando aquilo ali, mas o componente técnico-tático ele vai subindo, e normalmente a carga física ela tende a descer no futebol. Em outras modalidades, talvez esse modelo possa ser diferente. Entendi. Ô Vitor, como que a gente divide, né, esses treinamentos para hipertensos
e diabéticos, né? Você falou aqui do volume e da intensidade. Mas como é que eu faço essa divisão desse treino? Porque, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ele praticamente treina terça, quarta, quinta, terça, quando joga uma vez por semana, ele treina terça, quarta, quinta, sexta, faz uma manutenção no sábado e joga no domingo, folga na segunda, né? Para o hipertenso e diabético, isso não funciona dessa maneira. Como é que você divide esses treinos? Então, na verdade, é sempre partir da premissa de que o exercício ele não vai curar, ele vai dar um benefício momentâneo. Então, você tem que praticar esse exercício regularmente, né? Existem indicações de alguns estudos sobre hipertensão indicando a prática diária, né? Sugerindo que a tal da hipotensão pós-exercício, que seria a redução, né, dos níveis pressóricos nos momentos após esforço, pode durar aí de 12 a 24 horas. Então, se você for por esse raciocínio, você deveria se exercitar todo dia. Quando a gente fala em se exercitar todo dia, a gente tem que pensar no volume semanal que a gente vai propor desse treinamento, né? Se o cara vai se exercitar todo dia, eu não preciso disponibilizar para ele, estimular para ele todo dia, ter um volume absurdo de treinamento. Eu posso fazer uma divisão dentro daquilo que seria ali o mínimo necessário para que ele se beneficie desse efeito potensivo, né? Então, aí a gente vai ter que correr atrás das evidências. Quais são as recomendações? Né? Se for ver ali aeróbio, os caras recomendam que se for um aeróbio contínuo, intensidade moderada, de 30 a 40 minutos. Né? Na verdade, parece que no aeróbio a duração é mais importante para o hipotensivo. A Cláudia Forjaz, ela tem um estudo clássico da década de 90, que se chama Duração do Exercício, determina a magnitude da hipotensão pós-exercício. E aí ela mostra lá que a duração é muito mais importante. É que esses estudos eles vão ficando um pouco para trás, porque vai vindo muito estudo novo falando um monte de baboseira, só que é com tratamento estatístico mais rebuscado, que quem entende de estatística sabe que não está dizendo porra nenhuma, né? Mas o cara está ali rebuscando para parecer que é melhor. Né? Então, assim, está enfeitado o pavão, e aí os clássicos vão ficando para trás. Mas, às vezes, se a gente se remeter a esses estudos, a gente tem muitos resultados importantes. Então, a recomendação é uma alta frequência, com um volume que não é necessário que seja tão alto, e, obviamente, essa alta frequência é numa progressão, né? Você não vai pegar o hipertenso que não faz nada há 30 anos, trabalha sentado no escritório e botar ele para se exercitar de segunda a sábado. Você vai fazer um planejamento, né, um planejamento pedagógico de prescrição, e vai aumentar essa frequência semanal para que ele possa, aí daqui a pouco, estar se exercitando todo dia e tendo ali o benefício crônico, né, do treinamento, que depende diretamente da qualidade do benefício agudo, porque treinamento não cura. Então, você faz sobre o efeito da sessão. Né? Se você para de treinar, e aí uma porrada de estudo mostra isso, se você para de treinar, tudo isso é revertido. O treinamento ele não cura, né? Ele não instala aquela adaptação no seu organismo. Ele mantém aquela adaptação. Aí eu vou fazer de novo aquela comparação, né? Com remédio. Né? Se você estiver tomando, ele vai controlando a pressão arterial. Se você parar de tomar, ela vai subir. Né? Então, você tem que estar ali com uma alta frequência, atividade aeróbica moderada, exercício de força, evitar exercícios muito longos, 20, 30 repetições, exercícios mais curtos, com uma carga maior. Isso, além de possibilitar um maior benefício, vai trabalhar a força. Geralmente é um grupo com mais idade, que precisa ganhar força para melhorar a sua autonomia. Né? Então, você vai conseguindo fazer um conjunto disso tudo. Flexibilidade. Alguns estudos já mostram efeito potensivo do treinamento de alongamento, embora um camarada publicou essa semana uma revisão com 300 referências, dizendo que a flexibilidade deveria ser retirada do rol das qualidades físicas mais importantes a ser treinadas. Saiu essa semana esse estudo, e na internet tem muita gente dizendo, tá vendo, eu não falei? Não, amigo, você não falou porque você não leu o estudo. Então você não viu também as besteiras que o cara falou no estudo, né? Você só leu o abstract e está replicando a conclusão do abstract. Então, treinar força aeróbica, flexibilidade com uma alta frequência, né? E com progressão de intensidade. Na verdade, cara, quando a gente olha os posicionamentos, as recomendações para grupos especiais controlados não mudam muito do que para indivíduos saudáveis, não. Para grupos especiais controlados. Estou falando de caras que estão com a pressão controlada, diabéticos com a glicose controlada,
cardiopatas que já passaram daquelas fases iniciais da reabilitação cardíaca, né? Estou falando de pessoas que já estão em condições estáveis. Isso não vai mudar muito. A questão só é pensar que realmente a gente tem um efeito que se perde. Então, se ele se perde, você tem que ter uma frequência, uma regularidade alta. Né? Basicamente é isso. Eu estou aqui lendo o chat e o Fabrício Lira deixou uma pergunta aqui para vocês, e aí eu vou deixar aberto para quem quiser responder, né? Eu acho que cabe aí para a Grace, para o Fabrício, eu acho que é mais para eles, Vitor, do que para você, né? Falando de força, né? Que ele gostaria de saber, um atleta, no caso de futebol, ele ganha força fazendo treinos analíticos, e o mesmo que treina força dentro da academia, e aí ele explica, tipo treinar força, como saltos, sobre o cone, etc., e se ganha a mesma força, tipo fazendo um agachamento. Pode tirar essa dúvida do nosso aluno aí? E aí pode ser, a pergunta pode ser para os dois. Grace pode iniciar, Fabrício pode concluir, e aí fica a critério de vocês. Beleza, eu vou fazer uma consideração, que a pergunta é bem legal. Fabrício, meu xará, né? Eu tinha visto essa pergunta ali. Fabrício, o que acontece? Mais uma vez, a manifestação da força que está sendo trabalhada, por exemplo, dentro da academia, no treinamento dito tradicional, como fazer o trabalho de saltos, a manifestação da força ela é diferente. Existe uma coisa chamada de taxa de desenvolvimento da força. Então, é o momento onde a força é aplicada. Então, isso é medido em milissegundos. Dependendo da modalidade esportiva, né, treinar com maior tempo, né, de tensão, maior tempo de aplicação da força vai melhorar a curva de força nesse tempo específico. Em outras modalidades, né, você treinar com o tempo de aplicação de força um pouco menor, o que envolve, por exemplo, a chamada força reativa, muito utilizada em exercícios balísticos, pliométricos e tal, vai melhorar a curva de potência nesse intervalo de tempo. Então, onde é que eu quero chegar? Lembra que eu falei que a potência ela é construída em todos esses aspectos? Hipertrofia, força máxima, potência num curto intervalo num curto tempo de aplicação, potência num tempo de aplicação maior, porque o esporte, de uma maneira geral, ele não vai se restringir, Fabrício, a um único momento. Então, no futebol, você tem momentos onde a força ela é aplicada num tempo maior, né, mas boa parte é aplicada num curto intervalo de tempo e num tempo muito curto, por isso que a gente utiliza esse exercício de saltar sobre o cone, exercícios pliométricos, exercícios de salto, exercícios com resistência elástica de forma balística, entre outras formas, com o objetivo de buscar esse gestual. Mas lembra, esse gestual ele é construído por outras manifestações. Então, eu não desdenho do trabalho tradicional de musculação, assim como eu não acho que simplesmente fazer exercícios específicos é o fim do treinamento esportivo voltado quando se fala em treino de força. Eu acho isso um erro que o pessoal comete direto dentro do treinamento esportivo, e mais uma vez, você avaliar aonde esse atleta pode ser inserido nesse processo de manipulação dos meios dentro do treino de força é que talvez seja o sucesso, tá, do desempenho esportivo dele. E isso dá trabalho. E mais uma vez, numa equipe coletiva, no desporto coletivo, meu amigo, ninguém quer ter trabalho, essa é verdade. Desculpa a sinceridade aqui. Grace, eu quero que você responda a pergunta do Fabrício, mas não com foco no futebol. Eu quero que você faça isso para mim com foco no voleibol, porque eu sei da sua história dentro do voleibol. Bom, eu acho que, como o Fabrício falou, sempre que a gente treina, né, não é que seja invalidado um treinamento dentro de uma sala de musculação, com uma máquina e tal, para o próprio esporte em si, para o gestual esportivo. Ele é válido em determinados momentos da tua periodização, do microciclo de treinamento, você realizar aquele tipo de trabalho. O futebol, ele tem uma característica que eu acho que o espaço entre as competições ele é muito curto, ele tem um calendário muito apertado ao longo do ano todo, que fica até difícil de você fazer uma coisa de fazer uma preparação geral, uma específica, e esses treinamentos têm que ser muito mesclados. O voleibol de quadra, ele já tem uma característica de ter aquelas competições assim principais em uma época certa do ano, né? Diferente do vôlei de praia, que já tem etapa todo mês. Eu fui atleta de vôlei de praia, a gente tinha etapa todo mês em cada estado, e a gente tinha que estar preparado bem o ano inteiro, o que é muito difícil, porque é difícil você manter o atleta no pico o ano inteiro, né? Ninguém consegue. Então, a gente tem que
acaba tendo variações com relação ao desempenho. E o treinamento de força, ele é extremamente necessário, e principalmente desse ganho de potência. O voleibol, assim como o futebol, ele também precisa muito da potência. A potência para os saltos, para vários rituais esportivos, para o ataque, para o bloqueio, para os deslocamentos curtos, que envolvem a agilidade, a potência. E vai ser importante, em algum momento, a gente também sair da musculação e fazer um treinamento mais específico. Porque a gente não tem uma total transferência daquilo que você tem de ganho numa máquina para o gesto esportivo. Essa transferência ela não acontece totalmente. Então, a gente precisa trabalhar de forma específica, principalmente quando se aproxima da competição, mais específico ainda a gente precisa ser nesse treinamento. E aí, até puxando a sardinha para avaliação também, eu acho que até a avaliação a gente tem que sair um pouco da caixinha também, e ao invés de fazer só aqueles protocolos tradicionais de avaliação, tentar avaliar o desempenho de forma mais próxima daquelas características específicas do treinamento. Os atletas que se aproximam das situações reais da atividade, e até mesmo avaliar isso durante a competição, para a gente saber a real demanda da competição, o que a competição exige daquele indivíduo. Eu acho que a falta de mapeamento do que a competição exige do indivíduo faz com que a gente tenha dificuldade de saber de que forma a gente vai trabalhar ao longo do processo de treinamento. A gente precisa saber exatamente onde a gente quer fazer esse atleta chegar, para saber de que forma que a gente vai manipular esses treinamentos. Então, todos eles são vários diferentes métodos, mas desde que você manipule isso corretamente, essas variações sejam adequadas conforme o teu calendário esportivo. Paulo, calma, vamos lá. Vitor, pode ir primeiro. Só para acrescentar rapidinho, Vitor, que está na minha cabeça aqui, até para tá totalmente dentro do contexto da pergunta. Tem uns artigos bem, tem alguns artigos bem legais que comparam, por exemplo, um treinamento dito não específico, utilizando, por exemplo, agachamento, utilizando o hip thrust, aqueles movimentos de elevação pélvica, né, dividem os grupos, onde um grupo faz só esse trabalho, tá, e o outro grupo faz trabalhos teoricamente dito específicos, e eles medem, por exemplo, desempenho sobre atividades, isso eu estou falando do futebol, né, como sprint, aceleração, mudança de direção. E o que eles repararam, até engraçado, né? Óbvio, dadas as devidas proporções aí para erros sistemáticos dos trabalhos, que não teve diferença entre os grupos. O cara que treinou a especificidade lá, fazendo, ele melhorou o sprint, melhorou a aceleração, desaceleração, mudança de direção, através de testes específicos utilizados no futebol, que medem desempenho. E a galera que não fez específico, ficou fazendo lá o hip thrust, que hoje tem uma correlação com o sprint, entre outras questões, melhoraram tão igual. Aí você fala assim, cara, como isso é possível? Então, obviamente, existem erros sistemáticos de medir, por exemplo, níveis de força de base desses grupos, entre outras coisas que podem estar envolvidas, mas só para dizer que, por exemplo, se você não analisar exatamente, né, a fase de treinamento, o meio que você vai utilizar, você demonizar o treinamento dito não tradicional ou simplesmente endeusar o treinamento dito específico, né, você tem que ter muito cuidado que você pode estar errando isso aí. E não é um trabalho não, são alguns trabalhos tem apontado para isso. Mas não significa também que você vai pegar o seu atleta e jogar ele dentro da sala de musculação para ele ficar fortinho, bonitinho, encher de carga. Com certeza, o que a gente quer é fazer uma boa transferência para o gesto esportivo. Mas isso deve ser montado. Desculpa aí, Vitor, te cortei, mas é porque estava na minha cabeça. O que eu ia falar era mais ou menos isso, porque eu acho que ia ficar mais fácil para o Fabrício compreender dessa maneira. Ele dizer assim, cara, assim, eu sou morador de Madureira, eu falo bem simples, né? Ele diz assim, não tem estudo mostrando que tem superioridade de treinar força em um ambiente do que em outro. Não tem. Quem falar que tem é mentira. Não existe. O que acontece é que não existe transferência do gesto. Não adianta para ficar com o chute mais forte fazer extensora e para ficar com o soco mais forte fazer supino. Para ficar com o chute mais forte tem que treinar membro inferior. Para ficar com o soco mais forte tem que treinar membro superior. E isso não importa onde porque a transferência não é do gesto. A transferência é da qualidade física. O que pode acontecer com o camarada que está treinando força no campo, é ele melhorar o gesto motor. Mas o gesto motor, ele não precisa estar treinando força para melhorar. Ele pode fazer um treinamento técnico. Então, não tem transferência nessa porra não, Fabrício. Desculpa aí a minha maneira simples de falar, mas pode até ter, mas se tem, não descobriram ainda. Fabrício Lira, né? Fabrício Lira. Eu acho que... Deixa eu só falar mais uma coisinha aí, Paulo. Beleza. Eu acho que essa discussão ela é super válida, assim, mas a gente tem que pensar assim, o que realmente faz com que o cara ele aumente a magnitude de força dele. São vários componentes, né? Não é só aumento da secção transversa muscular,
o aumento de disparos elétricos e a coordenação intra e intermuscular. Então, são várias adaptações que a gente sofre, até mesmo bioquímicas e tal, para a gente conseguir o aumento da magnitude de força. Aí, realmente vem aquela coisa assim, a gente aumentar o componente de força em si, vários vão ser importantes, mas na hora de fazer realmente o gesto motor, a gente tem aquela questão da coordenação intra e intermuscular, aquele acionamento daquelas unidades motoras, aquele gesto esportivo específico, que de fato, em algum momento, a gente vai ter que trabalhar isso ao longo do período, né? Então, eu acho que é tudo ser utilizado com as devidas parcimônias, né? E dentro de um bom planejamento. Acho que tudo vem de um bom planejamento e uma boa dosagem de cada tipo de treinamento. Eu acho que a variação aí, ela é um componente que é importante também. A gente tem treinamentos alguns esportes são muito específicos, como, por exemplo, o cara correr 100 metros. É um troço que tem uma especificidade muito alta, às vezes é difícil você trabalhar variações de métodos de treinamento e outros componentes dentro desse trabalho. Mas para o esporte coletivo, eu acho que permite a gente brincar um pouco mais com essa variação de treino, desde que tenha um bom embasamento científico aí e uma boa coerência. A gente está chegando ao fim da palestra. Né? Posso falar rapidinho, Paulo? Só porque... Pode, Fabrício. Assim, brigadão aí pela atenção. Então, o que acontece? Por que eu botei assim? Porque acontece situações, às vezes, no atleta, jogando futebol profissional, igual eu trabalhei agora no Madureira profissional. Então, o que acontece? O cara, no final de carreira, tipo o Léo Lima e o Souza, eles odiavam ficar na academia. E, pô, o Léo Lima tinha um problema muito grande na posterior. Então, eu tinha que trabalhar na posterior dele de uma forma para ele não dar problema, mas sem ele levar ele para academia. Quando eu levava ele para academia, o que acontecia lá? Ele ficava enrolando. Aí, tipo, eu sempre ficava naquela dúvida, pô, será que eu tô atingindo a mesma valência? Mas, graças a Deus, ele não teve problema nenhum, jogou a competição tranquilo, depois foi para os Estados Unidos, está jogando lá e, graças a Deus, não deu problema. Era isso que eu queria, tipo assim, com ele deu certo. Mas eu queria saber por causa do biotipo dele deu certo, ou é porque eu consegui atingir sempre a mesma valência? Valeu, brigadão aí, desculpa perturbar aí, tamo junto. Que perturbou nada, rapaz. Tranquilo. Eu quero fazer, a gente está chegando ao fim da palestra, e eu quero que vocês deixem uma mensagem para cada... A gente dividiu pelos grupos, né? E aí eu quero que vocês deixem uma mensagem para os nossos alunos que estão aqui, que vão trabalhar, eu quero que o Fabrício deixe essa mensagem para aqueles que vão trabalhar com esporte de rendimento e vão ter que trabalhar com a preparação física. Qual o conselho que você dá para eles estudarem, para eles buscarem o norte de um trabalho? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para o Vitor em relação aos grupos hipertensos e diabéticos e vou fazer para a Grace, para a galera do fitness, para a galera que quer ficar bonitinho. Vai, Fabrício. Então, Paulo, acho que as recomendações são aquelas, não é clichê, mas o clássico mesmo, é você, de fato, se você deseja ser um preparador físico, né, no âmbito do rendimento esportivo, aí vamos pensar em alto rendimento, né, não necessariamente que todos buscam isso, eu posso dizer que mais que vocês busquem, pouquíssimos chegarão, não é por uma questão de capacidade, mas é porque, de fato, né, a gente tem uma limitação muito grande, né, e pouquíssimos clubes têm condição hoje de sustentar uma equipe multidisciplinar com salários que, de fato, né, possam sustentar esse indivíduo aí por questões satisfatórias, mas eu acho que se você quer ser um preparador físico, você quer chegar a alto rendimento, abraça a causa e corra atrás. E acho que o pressuposto básico para isso é você estudar bastante, tá? E o preparador físico, ele tem que ter bons conhecimentos, fisiologia do exercício, biomecânica, treinamento esportivo, tá? E talvez uma das falhas que eu encontrei, né, pelas minhas passagens dentro do treinamento esportivo, foi exatamente essa questão do treino de força, do treinamento de força. Pouquíssimos preparadores físicos têm um entendimento da manipulação das variáveis, têm um entendimento dessa questão do uso da força dentro do esporte e ficam muito presos a buscarem sempre a especificidade, e eu questiono bastante isso. Pela minha vivência, tá? E pelo menos no que eu tenho de leitura, eu acho que um bom entendimento das manipulações das variáveis do treino de força, seja nas suas manifestações tradicionais ou voltadas para o gesto esportivo, eu acho que você, conhecendo um pouquinho disso, você tem grande chance aí de ter um sucesso. E, por último aqui, Paulo, uma bandeira que eu levanto, né? Hoje, a tecnologia parece que ela entrou de sola no peito, né, dos profissionais que atuam na área do treinamento.
né? Então, são aplicativos, são goniômetros, são giroscópios, são GPS, são milhões de dispositivos hoje que podem auxiliar o controle de carga interna, carga externa, e têm sido utilizados aí para tomada de decisão, inclusive com o auxílio da inteligência artificial. Então, você que está começando, pensando em ir lá, pode começar a estudar isso desde agora, porque você será cobrado, e isso não é muito lá na frente, não, será cobrado agora que o mercado já está exigindo isso. Então, é o que eu queria deixar de recado aí para a galera que quer entrar no alto rendimento, trabalhando com preparação física. Vitor, vamos lá. Vamos lá. Você que... São as considerações finais já ou ainda vai Isso, rolar? considerações finais e o seu recado. Então, né? beleza. Passa a lista o seu aí, recado para a galera. da lista de presença. Desculpa interromper aí. Já coloquei, Grace, já está lá já. Ótimo. Então, eu quero agradecer aí, espero ter contribuído de alguma forma, mesmo que pequena, aí no evento. Vou repetir as palavras de um outro amigo meu da fisiologia, que a gente participou outro dia de um evento junto, eu vou copiar ele aqui e vou dizer, cara, mais de 100 alunos. A galera que é meu aluno, são meus alunos, sabem o envolvimento que eu tenho com vocês. Então, vou dizer, meu núcleo accumbens está bombando neste momento. Meu sistema de recompensa, a parte de recompensa do meu sistema nervoso central, está bombando, tal como quando eu recebo meu salário. Porque é uma sensação de pagamento igual. Não faz diferença, assim. Para a gente que é envolvido com esse processo, cara, é muito show de bola dessa quantidade de alunos. Que horas tem? São 8h30 da noite, num isolamento. Podia estar lá vendo a novela, podia estar pedindo iFood, e estão aqui com a gente, né, cara? Então, assim, isso, porra, para mim é sensacional, sensacional. Agora, vamos lá, vou dar alguns conselhos aqui nesse ano, que eu sou totalmente suspeito para falar, né? Então, primeiro conselho, estudem fisiologia. Estudem muita fisiologia. Muita, estudem fisiologia igual tarado. Leiam o Guyton todo. Ah, é sacanagem? Não, não é. Leiam o Guyton todo. Leia um pouquinho. Eu falo para vocês o seguinte, sempre falo isso. Se vocês pegarem e lerem 2 artigos por semana, isso dá uma média de 2 a 3 páginas por dia. No final de um mês, são 8, no final de um ano, são 96 artigos. Vocês estão na frente de 80% da galera que vai competir com vocês. Então, estudem fisiologia. Tem que estudar fisiologia. Quem não sabe fisiologia, não pensa, não critica. Só absorve e replica. Então, estudem fisiologia. Segundo passo, vai trabalhar com grupos especiais, estudem epidemiologia, conheçam a doença, conheçam a natureza da doença, conheçam os fatores de risco da doença. Ah, quero trabalhar com hipertensão? Amigo, fisiologia e epidemiologia tem que estar na mão. E terceiro e último, estudem muito estatística. Se vocês não sabem estatística, vocês são reféns de resultados. Então, fisiologia, epidemiologia e estatística tem que estar na mão de quem quer trabalhar com grupo especial. Fisiologia é para você poder pensar. Epidemiologia é para você conhecer o que envolve todo o universo da doença. E estatística é para você ter autonomia e não virar refém do que os outros querem passar para vocês. Tá? Então, são os conselhos que eu dou. Agora, falando comercialmente, eu não sou bom de falar comercialmente, não sou bom nem de marketing pessoal, né? Mas se eu pudesse falar comercialmente, cara, é uma área rica hoje para se trabalhar. Só que é uma área rica que cada vez cresce mais no âmbito científico. Ou seja, quem não se cientificar vai ficar para trás. E aí vai dizer que a área é ruim. Não, a área não é ruim. Você que não se capacitou. Tá? Então, pensem que trabalhar com grupos especiais é uma grande área. Eu sou apaixonado por isso. Na verdade, eu curto até mais as ciências de base que envolvem isso, né, do que o treinamento propriamente dito. Mas você consegue transitar da fisiologia para o treinamento. Do treinamento para a fisiologia é mais difícil. Então, estudem fisiologia, estudem epidemia, estudem estatística e contem comigo. Sabe por quê? Contem comigo e contem com vocês mesmos. Contem com a professora Grace, contem com o Fabrício, contem com o Paulo. Nesse momento, eu percebi união em vocês. Nesse momento de pandemia, vocês assistindo às aulas, se falando nos grupos, às vezes era para reclamar de mim, mas estavam unidos, porra. Isso é que interessa. Né? Teve uma turma lá que se reuniu, o Paulo viu lá no grupo, teve um período no semestre, era para descer o mal em mim, mas eu estava no grupo, eles foram sinceros e unidos. Então, assim, isso faz parte, porque ninguém anda sozinho, irmão. Quem fala que anda sozinho, muita gente tem esse discurso,
fique estagnado. Todo mundo tem que ter uma referência, todo mundo tem que ter alguém para andar do teu lado e até gente e ter a humildade. Eu compreendo pessoas que são referentes, que sabem mais que eu. Meu orientador de doutorado, para mim, é um ídolo. E, assim, acompanhar essa galera sozinho, quem está sozinho está estagnado. Pode dizer que não, mas se você olhar o que o cara está conquistando, o cara está estagnado. Isso é vaidade. Não sejam vaidosos. Falem o simples. Falem o que todo mundo entende. Fala o que sai do coração. Não fala o que está no livro de fisiologia, não, cara. Lê o que o McCartney falou e fala do jeito de quem mora em Cascadura, irmão. Todo mundo vai entender. Essa é a parada. Esse é o segredo. Então, eu estou com vocês, meu coração está com vocês, vocês sabem disso. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Grace. Obrigado, Paulo. E obrigado a todos os alunos. Estamos juntos nessa aí. Grace, é sua vez. Bom, pessoal, agradecer muito aí. Eu acho que foi excelente esse momento também. Muito gratificante para mim estar aqui com vocês. Agradeço as mensagens de carinho dos alunos. E você estava falando para falar um pouquinho, fechar um pouco com fitness, né? O fitness, você também tem uma meta, você tem um objetivo, então você também vai ter que prescrever aquele treinamento de forma segura e eficaz para aquele indivíduo, para conseguir alcançar aquele objetivo de acordo com aquela individualidade, o que aquele sujeito almeja e o que você tem que prescrever de acordo com o que ele precisa, porque às vezes também eu acho que o aluno que busca a questão estética, ele não sabe de fato o que ele precisa. E a gente nunca, acho que pode deixar essa questão da saúde de lado, que é a estética, que é o fitness e tal. Interessante, né? A gente vai trabalhar com esse objetivo, mas não deixar componentes de saúde de lado. Eu acho que às vezes a gente deixa, por exemplo, agrava um desvio postural porque o cara quer aumentar o peitoral, né? E a gente precisa conscientizar o aluno, porque antes de tudo, nós, como profissionais de educação física, temos que fazer o trabalho de educação e saúde, ou às vezes toma algum tipo de substância que pode levar a alguma consequência ruim para a saúde. Então, a gente precisa, acho que, conscientizar a pessoa com relação a isso. É o nosso papel, né, de não fazer qualquer coisa que o aluno quer. E aí, lógico que dentro dessa expectativa de atender o objetivo, vai ser importante a gente controlar essas cargas de treinamento. Eu até ministrei uma palestra há pouco tempo sobre overtraining, síndrome de overtraining, que a gente fala muito de overtraining em atleta. Mas será que isso não acontece também de pessoas com sintomas de overtraining também na academia? Aqueles caras tarados lá para a academia, que vai de segunda a segunda ali, e com volumes e com cargas muito altas de treinamento. E será que essa carga está adequada? A gente vê que as pessoas que chegam lá para poder montar a série, muitas vezes a gente não tem um acompanhamento individual, não é todo mundo que pode pagar um personal trainer, e os caras muitas vezes fazem as cargas de treinamento não periodizadas. Ou fazem um trabalho que é com a periodização linear, que no início pode trazer um bom resultado, mas aumenta também o risco de overtraining e overuse. E tanto para ganho de força quanto para ganho de hipertrofia, que o pessoal gosta aí da área de fitness, a gente também é interessante que se periodize. Vários artigos têm mostrado aí que as periodizações não lineares, ondulatórias, sejam diárias ou semanais, parecem trazer mais resultado. Então, a gente fazer esse trabalho também com responsabilidade, com segurança, e que é um público, né, que está sempre presente aí, buscando fazer um tipo de treinamento. Independente do objetivo, acho que o importante é se manter em movimento. A gente tem que fazer com que as pessoas se apeguem aos objetivos delas, sejam sociais, seja estético, seja para a melhora da saúde, mas a gente fazer com que as pessoas se mantenham em movimento, se mantenham no exercício, que é fundamental. Agradeço aí a participação de todo mundo. Obrigada, pessoal. Fico muito feliz de ver vocês aqui, buscando conhecimento. Feliz de ver aí a qualidade profissional do Vitor, do Fabrício, do Paulo, em fazer essa moderação tão boa aqui da nossa live, né, que não é todo mundo que tem essa habilidade de fazer essa moderação, né? Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Eu que agradeço, assim, a participação de vocês, né? Foi uma proposta, o envolvimento de vocês três, né? Assim, fantástico. A gente fez reuniões, a gente organizou isso com muito carinho e eu agradeço muito a participação dos três, né? Eu acho que a Gani Souza se fortalece
a partir do momento que a gente trabalha junto, tá? Eu tenho muito orgulho de estar à frente dessa equipe, pela qualidade de vocês, ok? Muito obrigado. Galera, dou como encerrada aí a nossa live, tá? Tudo de bom e muito obrigado. E dou por encerrada a semana de Educação Física. Acabou! Eu. Até o próximo, hein? Falta um. Valeu! Obrigado. Tchau, tchau, galera. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu, Vitor. Valeu, Grace. Valeu, Show. professores. Obrigada. Beijo para todos aí. Tchau, gente. Prazer. Tchau, galera. Valeu. Valeu, tchau, boa noite. Tchau. Aliás. Valeu, Paulo. Valeu. Valeu, Enzo. Obrigado. Valeu, Paulo. Boa noite. Boa Tô vendo as noite, carinhas aqui, galera. saudade de vocês. São duas missões, né, Grace? Quando inicia e quando termina. Uma da expectativa de iniciar e a outra da expectativa de acabar bem. Alessandra Lucena. Gente, eu tô com muita Valeu, saudade de galera. vocês, Dani. cara. Na moral. Ótima palestra, adorei. Legal, que bom. Hora de voltar, não vejo hora de voltar, de encontrar vocês na sala de aula, entendeu? Porque tá difícil. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos que vamos. É isso aí. Ai, gente, eu tô sentindo falta das aulas práticas. As aulas eu tô mais práticas, sinto falta. eu também Ai, meu senti Deus. muita falta esse semestre. É assim, o resto, assim, o conteúdo tá ótimo. Agora a saudade é das aulas práticas. Nossa. Isso faz falta, não tem como disciplina. Paulo, ajuda Oi. aí esse próximo semestre. Libera a matéria pra gente. Por favor! Online ou presencial, a gente tem que fazer matéria boa, a gente tá precisando. Vamos fazer. Eu já fiz a proposta. Vamos ver se me escutam. Né? Ai, tomara. Mas pela primeira vez eu tive fiz alguma proposta, perguntaram para mim, o que você propõe? Eu coloquei tudo que eu queria. Não sei se vai ficar bom não, né? Mas eu fiz. Tomara que o que eu quero esteja dentro do que você quer. Depende do que você quer, depois você me conta. No Eu particular, quero fazer matéria. eu sei, as matérias estão lá, depende de quais matérias você quer. Né? Biociência, fisiologia do exercício.